Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aí à nossa matéria, números complexos, tá ok? Conceito, formas algébricas e trigonométricas e as operações. Então o que nós temos aí, o conceito, a parte 1, os números complexos surgiram aí principalmente para sanar uma das maiores dúvidas que atormentavam os matemáticos. Qual o resultado da operação x ao quadrado mais 1? Nós sabemos aí, portanto, que quando nós extraímos a raiz quadrada nos números reais, não existe a raiz quadrada de menos 1, correto? Não existe a raiz quadrada de menos 1 no conjunto dos números reais. No conjunto dos números reais. Então nós vamos aprender aqui um artifício para nós encontrarmos a solução. Na verdade não é um artifício, né? É um novo conjunto. Nós aprendemos o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e irracionais, a união do conjunto dos números racionais com irracionais surgem os números reais, e agora os números complexos, os números imaginários. Então é isso que nós vamos aprender, a calcular o valor de raiz quadrada de menos 1. Por isso foi criado um número especial que denominamos algebricamente como i, que elevado ao quadrado resulta menos 1. Matematicamente, i ao quadrado igual a menos 1. Isso significa então que raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Já antecipando, então, nós podemos falar o seguinte, pessoal. Vamos considerar as propriedades de potenciação. Então, pela definição, eu sei que i ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Então, nós vamos fazer esta substituição e aplicar a definição de propriedade de potenciação. Então, eu sei que i ao quadrado é igual a menos 1. Aí nós sabemos que todo número elevado a 1 é ele mesmo, e que todo número elevado a 0 é 1. Então essa é a nossa definição. E aqui nós temos, portanto, a propriedade de potenciação. O que é i ao cubo? I ao cubo eu posso falar que é i vezes i ao quadrado. O que é i? É o próprio i. O que é i ao quadrado? Menos 1. Então vai ficar i vezes menos 1. Isso aqui, portanto, vai resultar menos i. Ok? Aí eu vou fazer aqui na frente. O que é i à quarta? I à quarta, eu não posso falar que é i ao quadrado vezes i ao quadrado? I ao quadrado vezes i ao quadrado vai ficar menos 1 vezes menos 1. Isso resulta mais 1. O que vai ser i à quinta? Eu vou falar que é i vezes i à quarta. I vezes 1 dá i. O que é i à sexta? I à quinta vezes i. I à quinta é i vezes i dá i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. E i à sétima? I à sexta vezes i. Menos 1 vezes i, menos i. Observa, portanto, pessoal, que esses números, eles estão se repetindo a cada 4. Tá bom? A cada 4. Isso significa que
A cada 4, o meu número complexo se repete. Então, se eu estou procurando i a décima, eu vou fazer 10 dividido por 4, vai dar 2 e resto 2. Isso é a mesma coisa que i ao quadrado. Se eu estou procurando i a n, eu vou fazer n dividido por 4, eu vou obter um certo quociente, um resto. Esse resto obrigatoriamente tem que ser menor que 4. Isso aqui é a mesma coisa que i a r. Tá ok? Tempinho aí para vocês copiarem, assimilarem. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Então, nós já sabemos esse conceito. Então, x ao quadrado mais 1 é igual a 0. Então, para eu resolver essa equação, a minha solução é x igual a 1. Tá bom? Assim foi criado um novo conjunto numérico, denominado conjunto dos números complexos. Números complexos, ou conjunto dos números imaginários, ou conjunto dos números imaginários, representado pela letra C. Então, sempre preste atenção no enunciado para identificar qual é o conjunto que ele está trabalhando, tá bom? Às vezes pode ser natural, às vezes pode ser inteiro, tá? Às vezes pode ser os reais, os complexos. Então prestem atenção nisso. Então i ao quadrado igual a menos 1. Tá? Essa é uma relação fundamental no conjunto dos números complexos. Então, aplicando a relação, raiz quadrada de menos 2 é i raiz quadrada de 2. Como que eu faço isso? Então é o seguinte, ó, raiz quadrada de menos 2, eu escrevo 2 vezes menos 1. O menos 1 eu sei que é i ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes i ao quadrado. O i ao quadrado tem raiz e raiz de 2. Tá bom? A mesma coisa para o raiz quadrada de menos 4. Tá bom? A mesma coisa pelo raiz quadrada de menos 4. Beleza, pessoal? Então, o número complexo possui uma parte real e uma parte imaginária. Como a parte imaginária conta com a presença do i, sua forma algébrica é. Então, nós vamos encontrar nos exercícios que o número complexo z é dado da forma a mais bi. O a é minha parte real e o b é minha parte imaginária. A gente pode escrever isso como afixo. O que é um afixo? Lá no conjunto dos números reais é um ponto. Aqui nós vamos falar que é um afixo, AB. Sempre x e y, sempre parte real, parte imaginária. Sempre parte real, parte imaginária. O número complexo que não possui parte real é denominado número complexo puro. Então, se o meu A for 0, ele é chamado de número complexo puro. O número complexo que não possui a parte imaginária, ou seja, se o b é igual a 0, ele é denominado número real. Denominado número real. Tá? Então, meu b tem que ser 0. E os números imaginários que possuem ambas as partes são simplesmente chamados de números complexos. Então, aqui eu tenho números complexos. Esses dois são números complexos. Aqui eu não tenho a minha parte real, portanto é um número complexo puro. Aqui eu não tenho a parte imaginária, é um número real. Aqui eu não tenho a parte real, é um número complexo puro. E ao quadrado, nós sabemos que é menos 1.
portanto, é um número real. Ok? O número complexo z, escrito da forma a mais bi, possui o conjugado que é representado por z barra. O que é z barra? Troca sempre o sinal da parte imaginária. O meu z, ele é a mais bi. O meu z, ele é a mais bi. O conjugado troca apenas o sinal da parte imaginária. Tá? Então, olha aqui. 2 menos 4i, o conjugado 2 mais 4i. Se o meu z é i, o meu conjugado é menos i. Tá ok? Troca sempre o sinal da parte imaginária. Troca sempre o sinal da parte imaginária. Se meu número for um número real, o conjugado continua sendo ele mesmo. Como os números reais possuem forma real e imaginária separada, as operações de adição e subtração, multiplicação e divisão e potenciação diferem um pouco das habituais como os números reais. Tá? Então, se eu estou somando dois números complexos, eu vou somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, parte real com parte real, parte imaginária com a parte imaginária. Tá? A mesma coisa na diferença. Subtrai parte real com parte real, subtrai parte imaginária com parte imaginária. 2 mais 4i, mais 3 mais i, 2 mais 3, 5, 4i mais i, 5i. A diferença é a mesma coisa. Sempre soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Aqui está errado, é menos 1. 1 menos 2 é menos 1. 4 menos menos 7. 4 menos menos 7. Isso aqui vai resultar 11i. Isso aqui vai resultar 11i. Não sei por que isso aqui está errado, pessoal. Aqui, portanto, é 11i. Então, menos com menos, isso aqui vai ficar mais. Tá ok? Soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Tá? Para nós efetuarmos a multiplicação, aplica simplesmente a distributiva. A vezes C, A vezes DI, B vezes C, B vezes DI. Sempre efetuando a regrinha de sinal. Então, AC mais ADI mais BCI e I ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai virar menos BD. Então, AC e menos BD é parte real. AC e menos BD é parte real. Tá bom? E isso aqui para nós é parte imaginária. É parte imaginária. Tá? A gente pode esquecer essa última parte. E aí eu vou colocar AC menos BD mais, coloco I em evidência, AD mais BC que multiplica I. Faça a distributiva e aplica a definição de I ao quadrado. Tá bom? I ao quadrado é menos 1. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos. Deem uma olhadinha, resolvam eles. Tá? Aqui eu tenho um número real pelo número complexo, faça apenas a distributiva. Tá? Mas é super simples, super tranquilo.
Para eu efetuar a divisão, obrigatoriamente eu preciso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador, para eu cair no produto da soma pela diferença. A mais B, que multiplica A menos B, é igual a quem? A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá bom? Então aqui nós temos o exemplo, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do meu denominador, troco o sinal apenas da parte imaginária, observa que nós caímos no produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Lembrando que ao quadrado é menos 1, menos com menos vai dar mais, 1 mais 1, 2. E em cima a gente faz a distribuição normalmente, tá ok? Em cima a gente faz a distribuição normalmente. Nas potências, já falei isso para vocês, tá? Já falei. Desse modo, para encontrar o resultado de qualquer potência, dividimos o expoente por 4 e resolvemos a potência utilizando como expoente o resto da divisão. Então, I elevado a 1047 é igual a quem? A I ao cubo, porque é 1047 dividido por 4. Quociente 261 e resto 3. Então, isso é igual a 1 ao cubo. Os números completos podem ser representados num plano onde a reta das abscissas, eixo X, é a reta dos números reais. E a reta ordenada, eixo Y, é a reta dos números complexos, imaginários, tá bom? X, eixo X, parte real, Y, ordenada, parte imaginária. Quando nós trabalhamos nos reais, ele é sistema cartesiano ortogonal, e aqui ele é chamado de Argand-Gauss, plano de Gauss, tá? Plano de Gauss. Então, Z igual a 3 mais 2i, 3 parte real, parte imaginária. Isso é a mesma coisa que um afixo 3 e 2. 3 para o eixo X, 2 para o eixo Y. Esse ponto para nós é chamado de afixo, tá bom? Esse ponto é chamado de afixo. Beleza? No gráfico, aqui já é um próximo assunto, próxima aula. Eu vou parar por aqui, tá bom? Vamos lá para os exercícios. O exercício 1. Dado Z igual a 2x menos y mais 3x mais y e W com x e y reais. Ele está pedindo aqui x e y para que z igual a 2 mais 3i. Então eu tenho aqui, pessoal, o seguinte, ó, que 2 menos x, 2x menos y, mais 3x mais y, que multiplica i, é igual a 2 mais 3i. Tá? É igual a 2 mais 3i. Então, observa que isso aqui é minha parte real e parte real. Aqui eu tenho parte imaginária e parte imaginária. Então, nós vamos aqui, pessoal, identificar e igualar parte real com parte real.
2x menos y igual a 2 e 3x mais y igual a 3. Soma essas duas equações. Por que eu vou somar? Porque subtrai menos y com mais y. Aí eu vou ter 5x igual a 5. X igual a quanto? A 1. Se o x é igual a 1, volta em qualquer uma dessas equações. 3 vezes 1, 3. Passa para o outro lado negativo. Y igual a quanto? Y igual a 0. Y igual a 0. Tá bom? Essa aí, portanto, é a solução. Tá? X igual a 1 e y igual a 0. Tranquilo, né, pessoal? Nenhum bicho de 7 cabeças. No item B, x para que W seja imaginário puro. O que é um número imaginário puro, pessoal? Imaginário puro se somente se a parte real for igual a 0 e a parte imaginária for diferente de 0. Tá? Então aqui eu vou apagar esse item A. Ó. Então o que nós vamos ter? X ao quadrado menos 9x mais 18, isso aqui tem que ser igual a 0. Quando eu resolvo isso aqui por soma e produto ou por Bhaskara, eu tenho que x igual a 3 ou que x igual a 6. E x ao quadrado menos 7x mais 12 tem que ser diferente de 0. Tem que ser diferente de 0. Quando eu resolvo isso por soma e produto ou por Bhaskara, o meu x tem que ser diferente de 3 e o meu x tem que ser diferente de 4. Nessas condições, obrigatoriamente, a minha solução que o x tem que ser igual a 6. Essa é a nossa solução. Ok? X para que W seja real. Então, nós já fizemos aí anteriormente, para que ele seja real, essa parte imaginária ela tem que ser igual a 0. Tá? Tem que ser igual a 0. Isso significa, então, que meu x igual a 3 ou x igual a 4. O x ao quadrado menos 7x mais 12 tem que ser igual a 0. Tem que ser igual a 0. Tá? E se isso aqui também for 0, não tem problema, 0 é um número real. Então a resposta do item C, x igual a 3 ou x igual a 4. Essa é a resposta. X igual a 3 ou x igual a 4. Tá bom? Ou porque nós estamos falando em solução, nós temos dois valores, tá bom? No exercício 2, ele está pedindo para nós somarmos E mais W. Quando eu somo Z mais W, eu vou somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 2 mais 4, 6. 3 menos 1, 2i. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Primeiro eu vou multiplicar o z por 2, então nós vamos ter 4 mais 6i, menos 4 menos i. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então 4 com menos 4 vai dar 0. 6i com menos, menos i, menos com menos dá mais, 7i. Tá bom? Fazendo a distributiva,
Então, nós vamos ter z vezes w. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos i, menos 2i. 3i vezes 4 vai dar mais 12i. E 3i vezes menos i vai dar menos 3i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Com menos vai ficar mais 3. 8 mais 3 dá 11. Menos 2i com mais 12i, mais 10i. Tá ok? 11 mais 10i. No exercício D, primeiro nós vamos multiplicar o z por i. Então, primeiro eu vou multiplicar o z por i. Nós vamos ter 2i mais 3i ao quadrado. 3i ao quadrado vai ficar 3 vezes menos 1, que vai resultar menos 3. Mais o w. Quem que é o w? 4 menos i. Parte real com parte real, imaginária com imaginária. Menos 3 mais 4 dá 1. 2i com menos i dá i. Tá bom? Simples assim, pessoal. Sem complicação. Tá? O que é z mais w? Desculpa, conjugado de z mais conjugado de w. Então, quem que é o conjugado de z? 2 menos 3i. Mais quem? O conjugado de w. 4 mais i. Isso aqui vai ficar igual a quanto? Isso aqui vai ficar 2 mais 4, 6. 2 mais 4, 6. Menos 2i. Tá? Isso significa, isso aqui é soma dos conjugados. Primeiro eu achei conjugado, para depois eu fazer a soma. Nesse item aqui, pessoal, primeiro eu faço a soma, depois o conjugado. Primeiro eu faço a soma, depois o conjugado. Os resultados são os mesmos, tá bom? Existem essas propriedades aqui, ó, tá? Essas propriedades. Então, o que fala? Que a soma dos conjugados é igual ao conjugado da soma. A diferença dos conjugados é igual ao conjugado da diferença. O produto dos conjugados é igual ao conjugado dos produtos. Quando eu faço o número vezes o seu conjugado, é a mesma coisa que a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Quando eu somo o número complexo mais o seu conjugado, eu vou obter 2 vezes a parte real, porque vai cancelar as partes imaginárias. E quando eu subtraio, eu vou cancelar as partes real e vou ficar com 2 vezes a parte imaginária. Tá bom? Muito simples, muito tranquilo, tá? Então, nós já fizemos o produto de z vezes w. Eu posso simplesmente encontrar o conjugado do item que nós encontramos no C, tá? A resposta do item I é 11 menos 10i. E do item J, a mesma coisa. 11 menos 10i. Tá ok? Muito simples, muito tranquilo. Tá? Tranquilé. Vamos lá, exercício 3. X ao quadrado mais 9. Quando a gente resolve x ao quadrado mais 9,
nós temos aqui x ao quadrado igual a menos 9. X é igual a raiz quadrada de menos 9. Raiz quadrada de menos 9, nos números reais, isso não existe. Isso não existe, correto? Então, quando eu extraio a raiz quadrada, é mais ou menos. Então, isso aqui eu vou escrever mais ou menos raiz quadrada de 9 vezes menos 1. Então, nós temos que x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 9 vezes i ao quadrado. X, portanto, é mais ou menos 3i. Professor, eu fiz por Bhaskara e o Bhaskara deu negativo. Mesmo raciocínio, pessoal, não muda nada. Não muda nada, tá bom? O raciocínio é o mesmo. Então, se deu negativo, o seu Bhaskara, você vai encontrar a raiz quadrada dos números complexos, tá bom? Acha aí, portanto, a raiz quadrada do número negativo no conjunto dos números complexos, tá? A mesma coisa no item B. Vamos fazer esse aqui por Bhaskara. Quando eu faço ele por Bhaskara, o que nós vamos ter aqui? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quanto que vai dar meu delta aqui nesse caso? Meu delta vai ser igual a quanto? A menos 7. Quando eu extraio a raiz quadrada de menos 7, eu preciso saber que isso é i raiz quadrada de 7. Como que eu vou encontrar as raízes reais? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Encontramos as duas raízes, tá bom? Então, como que fica a minha solução? A minha solução vai ficar como aqui no caso? Vai ficar menos 1 menos i raiz de 7 sobre 2 e menos 1 mais i raiz de 7 sobre 2. Tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e qualquer coisa eu estou à disposição para o que der e vier.